Esses são alguns dos nossos assuntos. Se você quer outros, vem também com a gente, pode comentar que o Tio Rei gosta desse contato direto com os seus seguidores. Então, pode colocar aqui a sua opinião, o que você quer ouvir, discorde, pergunte para ele explicar um pouco mais, ele também gosta disso. Vamos começar com essa história, até manchete do UOL agora. As pessoas estão muito preocupadas com o que pode vir a acontecer, né? Você tem falado isso desde segunda-feira conosco, sobre esse referendo que foi feito pelo Nicolás Maduro, e aí ele vem com o mapa novo da Venezuela. E o que pode vir por aí? Os Estados Unidos anunciaram o exercício militar na área reivindicada pela Venezuela. Né? O anúncio foi feito pela embaixada norte-americana no país. O texto ressalta que os Estados Unidos reforçam seu compromisso com o parceiro de segurança na Guiana. A gente está bonitinho aparecendo ali no cantinho da tela do UOL, olha lá, a gente está na manchete. E aí, hein, ô tio Rei, o que é isso, hein? O que é esse Olha, exercício militar dos Estados Unidos lá na é região? claro que é uma advertência, a gente precisa ver. Note, entre o exercício militar e o confronto militar, existe uma escala aí, né, bastante longa. Agora, que o Maduro não vai tomar conta da Guiana pura e simplesmente na presunção de que os Estados Unidos nada farão, bom, isso eu acho que não vai acontecer. O que coloca uma questão bastante difícil para o Brasil, né? Porque afinal de contas, o principal parceiro do continente. Nós não temos esse conflito, esse tipo de conflito no país, no continente há muito tempo. A coisa mais parecida com isso que houve foi a participação americana no combate ao narcotráfico na Colômbia. E eu noto que já era uma coisa bastante incômoda também para os militares brasileiros. É bom que isso fique claro, né? Porque o Brasil tem um pouco a sensação que é correta, né, de ser a principal força militar no continente e de não gostar de ver, digamos, uma força externa, né, ao subcontinente sul-americano atuando. O Maduro resolveu dar uma cartada, né? Então ele disse: bom, ninguém vai. Se ele resolver ocupar, nós já falamos aqui, se ele resolver ocupar a Guiana, ele ocupa. Ocupa em meia hora. O que a Guiana vai fazer com 3.500 homens? O Maduro tem 120 mil, além dos milicianos. Então ele ocupa, né? A parte que ele diz ser da Venezuela. Existe uma arbitragem internacional para isso. Aquele senhor simplesmente ignora a arbitragem internacional, né? Ainda que, uma questão antiga, não resolvida, mas já tratamos o assunto aqui, é claro que ele resolveu esquentar, né, esse tema, pensando única e exclusivamente na sua sobrevivência eleitoral e numa maneira de tentar unir o país em favor de uma causa. Repare que as circunstâncias são um pouco diferentes, mas o mecanismo dele é rigorosamente o mecanismo do general Galtieri por ocasião das Malvinas em 1982. Não é? A ditadura estava ali pelas tabelas, enfim, prestes a cair. Sabia-se que a vinda da democracia levaria à responsabilização dos militares. Então, o Maduro também teme o que possa acontecer com ele num eventual regime democrático que em alguma hora virá na Venezuela. Então, ele resolveu dar cartada. Bom, será que os Estados Unidos interviriam? Eu não vejo como, eu não vejo como os Estados Unidos, que estão no mundo inteiro, é bom a gente saber disso. Sabe aquela máxima, tem sempre um mariner olhando para você? Isso é verdade. Os Estados Unidos que se envolvem direto ou indiretamente em conflito a muitos milhares de quilômetros dos Estados Unidos. Não vai permitir que ali pertinho um país com o qual mantém ali uma relação tensa simplesmente ocupe um outro.
ao arrepio da legislação internacional. E é nesse ponto que as pessoas precisam ter muito cuidado. Por que o arrepio? Não há o contencioso já antigo? Sim, há o contencioso já antigo, de mais de um século. Ah, de quem é? A quem pertence essa área? Mas, insisto, isso era uma situação estabilizada. E a Venezuela jamais se interessaria por essa região da Guiana, não fosse a descoberta do petróleo. Né? Então, ele inventou uma causa nacional, com isso pretende mobilizar toda a sociedade rigorosamente, como fez o Galtieri, na Argentina, né? Na esperança e na presunção, como lá o general, à época, em relação ao Reino Unido, de que a Margaret Thatcher ia falar, ok, tá bom, ninguém liga para essas ilhas mesmo, pegue para vocês. E a Thatcher resolveu acordar o orgulho do velho imperialismo britânico e mandou a armada da rainha, e a gente viu o que aconteceu. Não existe Império Britânico hoje para cuidar da Guiana, já foi deles, não é mais. Né? Mas existem os Estados Unidos. Né? E aí, o Brasil, o Lula se manifestou já, disse não precisamos de guerra, precisamos de paz. É verdade, agora precisamos de É, paz, Reinaldo, partindo do princípio. Reinaldo, a gente tem a fala do Lula. Vamos colocar, que acho legal para você, para pontuar aqui. O Lula falou agora há pouquinho que esse é um assunto importante e é um assunto do Mercosul, ao abrir a reunião com os líderes dos países do Mercosul. Vamos ouvir. Considerado útil, o Brasil e o Itamaraty estará à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. Dito isso, eu gostaria de dizer que nós vamos tratar com muito carinho, porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro. Se vocês estiverem de acordo, essa nota que tinha sido feita pelos nossos chanceleres e ministro da Defesa poderia ser aprovada aqui e a gente dela como lida. Importante, hein, Reinaldo? Essa fala, ele sugerindo, então, e aí agora ele deixando bem claro, estavam cobrando tanto de Lula um posicionamento. Esse é um posicionamento? Acho que fica bem claro, não, Reinaldo? Sim, é o posicionamento, e sim, é preciso falar em paz, e não há como a gente se opor a isso. É preciso ter muita moderação, porque se você quer ser um moderador, em princípio, né, você se contém. Agora, tem de ficar claro que a ação do Maduro é inaceitável. O Maduro precisa ter a noção de que ninguém o apoia nessa investida. Que este comportamento não é aceitável nas relações internacionais, não é aceitável no continente. Né? Ninguém quer a guerra. Agora, para não ter a guerra também, você não vai aceitar que, dadas as circunstâncias, né, um gigante como a Venezuela, porque vá tomar um pequeno país, só porque ficou com vontade de tomar, né, alegando uma questão histórica. Né, quando existe uma corte para arbitrar esse tipo de coisa. Né, que é a Haia. Então, não, mas eu já sei que vai ser contra mim. Bom, talvez porque o seu pleito seja injustificado e seja inaceitável dadas as circunstâncias de agora. Não é? Você imagina se todas as querelas territoriais que há no mundo, e há muitas, forem resolvidas na base da declaração de anexação, que foi o que ele fez. Ele fez uma declaração de anexação. No papel,
ele já fez a guerra e já ganhou. É nosso, já é uma província nossa, vamos lá, vamos inclusive licitar empresas estrangeiras para fazer exploração de petróleo, ou sei lá o quê, segundo a supervisão da PDVSA. Não, não é, não pode ser assim. E se ele insistir, e se ele for para intervenção militar, não me parece que os Estados Unidos vão deixar. Ah, mas que direito tem os Estados Unidos, queridos? O direito, aí o nome disso é realismo. Se o Império Americano aceitar que qualquer país invada o outro debaixo do seu nariz, sendo que eles têm a liderança militar da região, né, é claro que é uma convocação à atuação, né? E veja o momento em que o Maduro faz isso, né? Ele faz isso aí às vésperas da eleição americana, dando, inclusive, palanque para Trump, porque se nada acontece, né, o Joe Biden, inclusive, também por isso, já está numa situação periclitante. Também por isso ficaria numa situação muito difícil. E deixa um aliado local, né, que é o Lula, também numa situação muito complicada. Faz pouco tempo, o Lula recebeu Maduro ali como um chefe de Estado sobre o qual não pesassem grandes máculas, o que não é verdade, de resto. Mas, em nome da integração, da paz, intermediando conversa com os Estados Unidos diminuindo ali as restrições que há comerciais com a Venezuela. Enfim, tudo caminhando bem, acordo com a oposição sendo discutido. Ele resolveu jogar tudo para o ar, né, cuidando apenas do seu futuro político. É claro que o que os Estados Unidos estão fazendo, uma advertência. Olha, se você resolver ocupar, nós vamos reagir, né? Haverá uma ocupação tranquila, uma anexação tranquila? Acho que não, né? Acho que não. E, portanto, é o que dá ter alguém como Maduro, né, despreparado, truculento, com teses erradas, vencidas, né, no comando de um país. Então, que o Brasil realmente seja muito firme. O presidente da Guiana disse que o Brasil deu garantias. Bom, seja muito firme em dizer que ele não pode levar adiante o seu plano fora de uma arbitragem internacional, né? Todos vão ter que aceitar um fórum para discutir isso, que seja, então, um acordo internacional. E ponto final. Ele vai aceitar? Bom, a ação dele indica que não. O que as pessoas ficam receosas, Reinaldo, é que porque você mesmo pontua muito bem quem é Maduro, né? Até quando você falou ontem aqui, estava lá super entre as mais lidas também, sobre quem é essa figura, né? O receio é, se ele resolver realmente partir para algo mais agressivo, de como o Brasil vai se comportar nisso, né? É, porque é fronteira com o Brasil também. É a fronteira com o Brasil. O Brasil, claro, vai fazer de tudo, é o papel da diplomacia, independentemente do mérito, o Brasil vai fazer de tudo para não ter uma guerra ali na fronteira, né? Porque é claro que isso traz perturbação. Em princípio, o cenário da guerra seria a Guiana, mas dependendo de como as coisas escalem, pode passar a ser a própria Venezuela. E aí realmente é muito complicado, porque você tem inclusive um fluxo migratório que já hoje já cria hoje bastante dificuldades para o país, né? Agora, sob o pretexto também de não ter guerra,
Não se pode permitir que um governante decida ocupar outro país. Porque senão, o que é que vale? Qual é a regra? Qual é a regra da convivência internacional? Né? Os fundamentos da diplomacia brasileira, o fundamento da não ingerência, da autodeterminação. Esses são os fundamentos. E o Brasil tem agido assim. Não ingerência, autodeterminação. Os povos. Agora, o Maduro está caçando o direito à autodeterminação da Guiana. Porque, na prática, ele está dizendo: bom, a partir de hoje vocês não existem mais. Ele está extinguindo um país. Você reparou o tamanho que ficaria a Guiana se ele ocupasse esse equívoco? São 2/3 do país. É. A Guiana viraria uma trepinha. Ocupa mais de Acaba. 70%, né? Ocupa mais de 70% Acaba do território. e ele vai acabar com a produção, que hoje é o que está, inclusive, melhorando a condição de vida da população, né? Eu já disse, o PIB per capita da Guiana é quase 5 vezes o da Venezuela, né? Maior que o do Brasil. Lá está em torno de $19.000, o nosso é 10 mil, né? Já considerando um crescimento em 2023 de 3%. Ele vai transformar a Guiana numa tripinha. É claro que parte da população não vai querer ficar submetida à ditadura venezuelana. Olha as consequências da ação desse responsável, desse delinquente internacional, né? E eu já disse ontem, eu acho que realmente é importante, eu espero que algumas correntes aqui no Brasil, de esquerda, se querem progressistas, e que têm teses progressistas sobre outros temas, né? E que viam Maduro ali como uma espécie de resistência. Ele não é resistência de nada. Ele comanda uma ditadura civil-militar que não tem saída, que levou o país ao desastre econômico, herdou uma situação desastrosa já do Hugo Chávez, piorou em muito, mas em muito, barbaramente, o país, que atua na base de organização de milícias armadas para intimidar a oposição, e pouco importa que a oposição venezuelana também, muitas vezes, não valha nada, seja muito ruim. Há grupos muito ruins ali também, né? E quem me acompanha há tempo sabe, eu, por exemplo, já lembrei uma vez aqui, eu nunca caí na conversa de Juan Guaidó. Nunca chamei, Juan Guaidó, o presidente, né? Ninguém é presidente porque diz que é presidente, né? Não, porque o outro é, então, um ditador, não sei o quê, então eu sou presidente. Não, eu nunca caí nessa conversa, né? Tanto é que realmente a coisa não prosperou, né? E politicamente ele é ruim demais. Agora, não dá para ter Maduro como uma referência. Referência de quê? De luta popular, de governo democrático, de tolerância, de convivência com o outro, de habilidade econômica. Referência de quê que ele é? De respeito às regras do jogo? É tão grotesco isso que ele está fazendo, porque ao menos se poderia dizer assim, olha, Fabiola, houve uma provocação inicial da Guiana, e aí então reagiu. Não houve provocação nenhuma. Ele foi dormir e acordou com uma questão dessa dimensão. Vou destruir um país, vou anexar, porque nós temos lá uma querela que vem de 1899. Ora, tenha santa paciência, não é? Fosse assim, daqui a pouco a gente pede o Uruguai. Será que dá? Não é? Sabe, ó, por Não, mas exemplo, o Rodrigo fala que mas essa invasão não tem certa legitimidade. como é Ele que é? fala, essa invasão não tem certa legitimidade. O Rodrigo fala aqui no nosso chat. O... É, Diga. não, aí tem outro que fala assim, o Maduro nem inteligente é. Nem inteligente Olha é. aqui, Rodrigo, né, que falou, Rodrigo, não tem legitimidade nenhuma.
Não tem legitimidade nenhuma, porque se você vai partir do princípio de que, sabe que é a velha história, né? O seu bisavô, lá atrás, sabe o que ele fez para o meu? Então agora nós vamos fazer de conta que a história não passou e vamos encruar tudo. Né? Eu lembro sempre nessas horas a carnificina nos Balcãs, quando acabou a Iugoslávia, que era ali uma união de repúblicas com grande contencioso no passado, e assim que acabou, né, a federação, aí conflitos do século XII, século XIII, da Segunda Guerra, todos eles vieram e nós vimos o que aconteceu. Se for assim, o mundo vive numa guerra permanente. Então, passadas as questões, que se escolha um fórum internacional para tentar resolver, porque senão a única saída será a guerra. Então, Rodrigo, eu entro na sua. Vamos lá. Se a saída é a guerra, vamos à guerra. O Maduro vai se dar bem? Hã? Ele consegue sustentar uma guerra com os Estados Unidos? Isso seria bom? Talvez eu pudesse até fazer uma análise de cunho psicanalítico. Ele está querendo cavar o seu próprio desastre e seu fim. Porque uma boa... Olha, deixa eu dizer... vamos ser realistas, uma boa possibilidade de apressar o fim do Maduro é ele ir para a guerra. Que ele está acabado. Aí ele cai. Agora, obviamente, eu prefiro que esse sujeito caia, que ele deixe o poder por outros meios, né? De outro modo. E já não é fácil, porque ele frauda a eleição. Aquele negócio do sistema de votação, é o mais perfeito do mundo, que tem urna eletrônica, tem comprovação. Justamente a comprovação do voto que Bolsonaro queria aqui é o que ele usa lá, para intimidar as pessoas, né? Que ele quer usar. Então, assim, já não é fácil. Já não é fácil por intermédio de eleição, porque ele desqualifica o opositor, só ele tem acesso à mídia, não existe imprensa independente. Isso é conversinha de direita do imperialismo americano. Não é, não. É conversa de quem defende a democracia. Aqui nós precisamos saber. Se alguém tem alguma dúvida de que eu estou do lado do jogo democrático, pode esquecer, é o meu lado. Não há a menor possibilidade de não ser. Né? É indefensável a ação do tirano. Né? Não há legitimidade nenhuma no que ele está fazendo. E insisto, jamais ele se interessaria por isso se a Guiana fosse a Guiana... Está ouvindo? Os passarinhos aqui. Jamais se interessaria se fosse a Guiana de 10, 12 anos passados, né? Que era uma região muito pobre. Acabou. Ninguém queria saber.